Amém? A igreja pode se assentar. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Eu vou ler apenas o verso de número 1. Eu vou nessa manhã aqui fazer um sermão temático a partir desse verso, que é uma ordem, um imperativo do apóstolo Paulo, num capítulo, ou melhor dizendo, num trecho aí que ele está tratando sobre a liberdade cristã, né? Às vezes a igreja está inserida num ambiente extremamente corrupto, idólatra, pagão, e ela precisa saber se portar. Ele está falando sobre alimentos, sobre bebida, sobre festas, como a igreja deveria lidar com isso. Fala que nós somos livres para fazer o que quisermos, mas devemos nos lembrar que nem todas as coisas edificam. E como crentes no Senhor Jesus, deveríamos fazer tão somente as coisas que edificam, né? Do gesto mais simples de comprar alguma coisa no mercado, ou ao mais complexo que envolve a nossa vida familiar e daí por diante. Tá? Ele vai dizer que tudo que nós fizermos deve ser para a glória do nosso Deus, seja comer, beber, que são aparentemente, né, funções ou aspectos simples da vida, para depois dizer daqueles que são mais complexos. E aí sim ele termina esse bloco, né? Antes de tratar do problema aí, cultural do véu, da oração ali na igreja, com o imperativo, o qual eu lerei nesse momento. 1 Coríntios capítulo 11, o verso de número 1. Diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vamos ler juntos? Vamos lá? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém. Oremos ao Senhor. Pai, colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Suplicamos o Teu favor e a Tua graça. Que a bondade, a misericórdia, a direção do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Muitas vezes o nosso coração está tão inquieto, tão perturbado, por tantas coisas, pelas nossas próprias lutas, pelas nossas próprias dificuldades, pela nossa maneira de compreender ou de entender os desafios que estão diante de nós. Mas nessa hora que nós dedicamos esse tempo para cultuar ao Senhor, nós queremos pedir humildemente que o Senhor aquiete os nossos corações e o Senhor fale as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a encontrar as respostas que vêm do Senhor, a viver de acordo com a Tua vontade, a realmente sermos submissos, a fim de sermos orientados pelo Teu Santo Espírito. E num gesto nobre que vem do Senhor de obediência, segui-lo e entender que a vontade do Senhor para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. O Senhor conhece o nosso coração, conhece como cada um de nós entrou aqui nessa manhã, como cada um de nós tem vivido na presença do Senhor, e também se alguém entrou aqui nessa manhã e ainda não te conhece, e é a primeira coisa que precisa para que a sua vida volte ou entre nos trilhos, é conhecer a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas nós que já conhecemos, precisamos de uma constante avaliação, reflexão, para avaliarmos se realmente estamos em Cristo e uma vez que estamos nele, tomarmos sempre as melhores decisões de acordo com a Tua vontade. Fala aos nossos corações, edifica as nossas vidas, é o que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Bom, como já disse, irmãos, começando esse novo trimestre, que na verdade é o último trimestre, vamos falar um pouquinho de discipulado. E discipulado não é algo complexo, é algo simples, mas se torna complexo pela nossa própria dificuldade de entender ou de reagir ao mandato de Deus. O discipulado é que você ensine alguém sobre Cristo, aquilo que você já aprendeu, deixando desde o primeiro dia claro que ela jamais será um discípulo seu e muito menos seu seguidor, e sim de Cristo. E que você, ainda que por hora, comece a ensiná-lo acerca desse caminho, também continua aprendendo, porque você também continua sendo um discípulo de Cristo. E esse é o maior desafio da nossa vida. Né? E eu ainda lembro, eu sempre fui um adolescente bem radical. Não que eu tenha mudado muito, continuo bem radical. Mas eu era mais afoito e eu lembro que eu via meu pastor sofrendo pela igreja e falava, mas por que o pastor fica sofrendo? Não, mas a pessoa quer pecar, o problema é dela. Quer continuar no pecado. Se fulano não quer ler a Bíblia, se fulano não quer vir da igreja, se fulano acha que pode afastar da igreja, viver no mundo, depois volta, vai. Qual que é o problema disso? E eu via meu pastor, reverendo Cícero Goulart, sofrendo,
às vezes ele compartilhava alguma coisa, né? Às vezes no púlpito. Eu falava, gente, mas né, não precisa disso. Aí eu me tornei um ávido leitor das Escrituras, né? Depois aí dos 12 para 13 anos. Aí eu nunca entendi o apóstolo Paulo falar assim, eu sofro por vocês, a igreja, não tem quem peque que eu não sofra, não tem isso e aquilo e tal. Eu achava também bem dolorido para ele, né? O apóstolo Paulo falava assim, nossa, acho que ele não precisava dessas coisas. Né? Pois com o futuro fui chamado ao ministério, depois me tornei, né, por esse chamado pastor, e aí hoje eu entendo essas coisas, entendo as dores de Moisés, as dificuldades. O pastor ou o líder, ele sempre entende que a igreja poderia estar muito à frente do que está. Né? Mas muitas vezes pela nossa desobediência, pela nossa insubmissão, pela nossa maneira de não compreender as Escrituras, a gente vai ficando pelo caminho. Mas eu não tenho esse poder. O único que tem esse poder de fazer ou de convencer é o próprio Espírito Santo de Deus. Porque penso eu que se Paulo tivesse o poder de resolver algum problema, né, a igreja de Corinto, logo no início, tinha entrado nos eixos. É uma carta difícil, com problemas extremamente delicados acontecendo numa igreja. Né? Talvez o pior de todos é um homem possuindo a sua madrasta, né? E parece que com o consentimento do pai, que não fala que o pai achou ruim, não fala nada. A igreja também não viu lá grandes problemas, né? E depois Paulo fala assim, gente, vocês estão divididos entre vocês. Né? Tem uma galera aí que acha que é da minha turma, outro que é da turma de Pedro, outro que é da turma de Apolo. E tem aqueles que são melhores ainda, que acham que são da turma de Jesus. Né? Mas penso eu que Paulo deve ter avisado aqueles irmãos que na verdade eles não eram da turma de ninguém. Porque não estavam entendendo o Evangelho. E havia muitas disputas, muitas coisas tristes acontecendo nessa igreja. E eu confesso que, se você ler qualquer comentário, a maioria dos comentaristas vai dizer que nós só acreditamos aqui da igreja de Corinto como uma igreja crente, porque Paulo começa dizendo aos santos da igreja que está em Corinto, e porque no cânon bíblico ele foi inspirado. Mas se você ler, fala, não, isso aqui não era uma igreja, podia ser qualquer coisa, menos uma igreja. Então esse é o desafio. É aqui que esse homem está, um homem que fala que abriu mão de receber um salário de outras igrejas para trabalhar aqui como fazedor de tendas e depois depender essencialmente de ofertas. Né? E ele ainda vai além quando ele fala assim, os irmãos dessa igreja, ou os pretensos líderes ali na ausência dele, ainda diziam assim, não, a palavra dele, as cartas dele são retóricas, né, complexas, né, desafiadoras, mas a presença dele é desprezível. Então, é diante desse cenário que Paulo está tentando trabalhar, corrigir, orientar, mostrar, e o maior desafio dele para essa igreja foi demonstrar quem era Cristo, como ele e os outros companheiros dele de viagem viviam o Evangelho, e o que de fato precisava acontecer naquela igreja, né, por estar numa cidade extremamente complexa, uma cidade portuária, uma cidade voltada para a prostituição. Paulo teve muita dificuldade, mas ele não hesitou, e digo isso quando ele diz essa expressão, e aí isso certamente impactou a vida daquela igreja. E se você não tivesse nenhuma outra informação sobre Paulo, apenas nas duas cartas aos Coríntios, ou apenas na primeira, você saberia de fato a maneira que ele se portou, como ele viveu, e como ele foi exemplo para que outros homens e mulheres servissem a Deus. Então ele vai dizer esse imperativo, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mais uma vez, como Paulo é acusado de muitas coisas, ele é acusado de ser, por muitas pessoas aqui, como um arrogante. Fala, onde já se viu alguém ter coragem de falar para as pessoas imitá-lo como a Cristo? Mas vejam, que ele deixou bem claro, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele não falou, copiem a minha vida, o meu modelo de liderança, o que eu faço, quem eu sou. Ele fala, copiem a mim naquilo que eu estou copiando a Cristo. E ele, como um bom servo de Deus, sabia que a medida da estatura de Cristo precisava ser evidente na vida dele, como um líder, como um servo de Deus, para que as pessoas aprendessem. Talvez se nós entendêssemos isso hoje, nós não teríamos uma crise de liderança, principalmente nas nossas igrejas, e aí eu não estou nem dizendo apenas de igreja presbiteriana do Brasil. Nós não teríamos uma crise familiar, onde nós, como pai e depois como mães, não conseguimos educar os nossos filhos no caminho do Senhor, não conseguimos mostrar para eles qual o caminho
a seguir dentro daquilo que é a vontade de Deus. E claro, não teríamos uma crise tão grande numa sociedade, ainda que eu afirmo aqui que a sociedade continuaria num declínio moral, mas a igreja seria um porto seguro, seria a diferença, aquele lugar de refúgio que as pessoas procuram na hora, e mais cedo ou mais tarde elas vão entender assim, gente, eu estou indo para o buraco. É claro que isso começa sempre por uma ação de Deus, mas a pessoa vai falar, nossa, eu estou indo para o buraco. Quem pode me ajudar? E a igreja estaria ali como sal e luz para intervir nessa hora e ajudar. Então eu quero usar aquela tríade que o apóstolo Paulo sempre fala nas suas cartas sobre fé, esperança e amor. E quero fazer aqui um desafio para que nós possamos multiplicar verdadeiramente. Nós devemos seguir aqui 3 ordens claras do apóstolo Paulo no que se refere a imitá-lo, como também ele imitava a Cristo. Bom, primeiro nós precisamos imitá-lo na fé. O apóstolo Paulo era um homem de fé. Abra sua Bíblia aí na primeira epístola ainda, no capítulo 1, no verso 18. Você conhece a história que Paulo, depois de ser chamado à região da Macedônia, faz um circuito entre Filipos, Tessalônica, Bereia, e depois ele desce para a Grécia e depois ele vai até Corinto. Ele não tinha a mínima vontade de ficar em Corinto, basta ler Atos ou a própria epístola quando ele conta sobre isso, mas Deus, ou melhor dizendo, o Senhor Jesus apareceu para ele e falou, fica aqui porque eu tenho muita gente nessa cidade. Então muitas vezes a pessoa, o líder, o pastor, o servo de Deus, fica num lugar não porque ele quer, ele fica porque Deus mandou. E a função dele é obedecer. E ele vai contar aqui na carta como se deu a pregação e quais foram as decisões que ele tomou. E vejam bem, ele diz assim, capítulo 1, verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Paulo era um homem extremamente inteligente e capaz. Um poliglota, um profundo conhecedor de cultura romana, grega e judaica. Um homem versado na lei dos fariseus, a ponto de dizer, e eu duvido que alguém teria coragem de dizer, porque esse tipo de coisa a gente rapidamente é contraditado, mas ele disse, quanto à lei eu era irrepreensível. E não houve alguém que falou, não, esse aí fez tal coisa. Então ele está dizendo de um homem que tinha um profundo conhecimento em várias áreas. Mas ele fala assim, cheguei num ambiente intelectual, com pessoas ditas sábias, que queriam discutir e discorrer sobre todas as coisas acerca do mundo, mas eu tomei uma decisão. Eu vim pregar a Cristo e eu vim falar do poder da cruz. Então nesse capítulo, até o capítulo 2, verso de número 4, ele vai falar justamente sobre isso. No verso 2, do capítulo 2, ele fala, eu decidi nada saber entre vós, senão a Cristo crucificado. E quando ele fala isso, ele vai deixar claro que Cristo crucificado era um escândalo para os judeus e para os gentios uma loucura. Está todo mundo querendo se tornar um Deus. Está lá a história daqueles grandes guerreiros, como Aquiles e tantos outros, que queriam fazer dos seus nomes e se tornar verdadeiros deuses. E de repente Paulo está falando que o próprio Deus quis se tornar um ser humano e se tornou, viveu entre nós, morreu na cruz e ressuscitou. Então isso na cabeça do grego não fazia o mínimo sentido. E pode ficar tranquilo que ainda hoje, passado mais de 2000 anos, independente da cultura, seja ela uma cultura questionadora, sabe ou não, ainda assim, a mensagem da cruz é uma loucura para aqueles que ouvem. Mas é essa mensagem que nós devemos pregar. O que Paulo está querendo dizer é que eu sou um imitador de Cristo, porque o que eu prego é a fé que eu tenho nele. E eu não tenho como melhorar absolutamente nada. Eu só conto a verdade. Eu creio em Jesus Cristo, que é o próprio Filho de Deus, que veio a esse mundo com as suas duas naturezas, humana e divina, que cumpriu tudo aquilo que Deus desejava. Como a nossa dívida era impagável, Ele pagou no nosso lugar. Morreu, ao terceiro dia ressuscitou de corpo e alma, permaneceu aqui por 40 dias e depois foi assunto aos céus, onde está a destra de Deus e muito em breve virá. Essa é a nossa fé. Qualquer outra fé que você tem em Cristo está confusa.
não é uma fé que vai resolver os seus problemas humanos. Quando eu digo problemas humanos, eu estou falando de, muitas vezes até isso, saúde, dinheiro. Quantos irmãos e irmãs nossos, em Cristo Jesus, dentro e fora das Escrituras, sofrem? Que você fala assim, gente, mas não é possível. Olha a saúde dessa pessoa, será que Deus não cura? Cura. Por que Ele não quer curar? Não sei. Aí eu não sei. Então, às vezes, nós queremos dar uma melhorada no Evangelho e falar, vamos lá para a igreja, que Deus vai curar, vai melhorar a sua família. Há pessoas que vêm para a igreja, a família piora. Há pessoas que vêm para a igreja passam a ser perseguidas. Se você achar que pelo fato de você se tornar membro de uma igreja, mas só se torna membro aquele que já antes creu em Cristo, então porque você creu em Cristo, que a sua vida vai, sabe, entrar nos eixos de acordo com o que o mundo fala, sabe, ter uma boa renda, ter um bom emprego, ter uma boa casa, isso a Bíblia não fala. Até porque nós estamos aqui de passagem nesse mundo, que a Bíblia nos informa que nós somos forasteiros e peregrinos. E Paulo investe um tempo para tratar essas coisas aqui no coração dos coríntios, porque eles estavam desvirtuando as coisas, pensando mais nas coisas deste mundo. E Paulo nos lembra que nós não devemos ser apegados, porque irmãos e irmãs, e isso é uma verdade, nós podemos ser tirados ainda agora desse mundo e podemos ficar aqui mais 30, 40, 50, 60 anos. Ninguém porque diz eu quero ficar, vai ficar aqui mais tempo, e ninguém porque diz eu quero ir, vai embora agora. Mas a nossa vida está sempre nas mãos de Deus. E essa compreensão era vital para o apóstolo Paulo. Por isso ele visitava as pessoas, por isso ele fazia a obra de Deus, por isso ele era perseguido, mas ele não tinha a mínima dificuldade com essas coisas. Porque ele lembrava assim, a minha fé não está em mim, não está no fato de eu ser um missionário, um apóstolo, plantador de igreja. A minha fé está em Cristo, que transcende essas coisas. Não teria tempo aqui, mas depois na sua casa você pode ler o capítulo 10 de 2 Coríntios, quando ele fala de todo o sofrimento que ele já tinha passado até esse momento. Depois ele passou por outros piores, mas até esse momento. E ele vai deixar claro que essas coisas não eram para que ele se tornasse nem melhor, nem pior do que ninguém, mas foi a maneira de Deus tratar o coração dele. Ele vai informar que teve visões inauditas, de coisas maravilhosas, inclusive do céu, que é a nossa curiosidade de saber como é lá. Mas ele disse que não era lícito a ele dizer isso, né? Ou não lhe foi permitido. E depois ele fala de um misterioso espinho na carne, né? Que talvez a melhor tradução não seja espinho, sim uma estaca que o perturbava, que o fazia sofrer, que ele orou, e olha que ele orou, e pessoas ressuscitaram, foram curadas de muitas enfermidades, mas Deus falou, não vou tirar porque a minha graça te basta. Você vai ter que aprender a conviver com isso e caminhar na minha presença. Então esse é o modelo que está para nós. Nós precisamos imitar a Cristo no que se refere à fé. O próprio Filho de Deus sofreu, foi cuspido, foi ultrajado. Se nós hoje como crentes não estivermos dispostos a sofrer, nós não temos condição de seguir a Cristo. E nós vamos ensinar as outras pessoas de forma errada para que elas se tornem discípulos de Cristo. Aí basta se lembrar da parábola do semeador, daqueles que são semeados e vem a perseguição, vem o sofrimento, a pessoa fala, não é para mim, e vai embora. Porque talvez nós só falamos de Cristo, mas não trabalhamos com ela enfaticamente acerca do discipulado. E um dos grandes temas do discipulado, irmãos e irmãs, é o sofrimento. Nós não temos resposta. Por que o crente sofre? Nós só sabemos que é uma maneira, e talvez a maneira mais contundente de Deus falar ao nosso coração. Se você está passando por um sofrimento, é a maneira mais fácil de você aprender a ouvir a Deus. C.S. Lewis dizia que o sofrimento é o megafone de Deus. Então o que nós precisamos é ter os nossos ouvidos atentos, o nosso coração disciplinado para andar na presença do Senhor. E se você está, e eu espero que sim, discipulando alguém, você mais cedo ou mais tarde vai ter que entrar nesse tema nevrálgico que é o sofrimento, e não tenha medo de falar. A nossa mensagem é de um Cristo morto, crucificado, que ressuscitou. Quando Ele voltar, todas as coisas serão consumadas. Mas aqui nós vamos caminhando de sofrimento em sofrimento, com muitas lutas e dificuldades, e sempre na dependência do nosso Deus, porque sem Ele nós não temos a mínima condição de caminhar. Depois, uma segunda ordem do apóstolo Paulo,
quando ele fala para que nós sejamos seus imitadores como ele o é de Cristo, é que nós o imitemos na esperança. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, ele diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo está aqui no capítulo 15, a igreja de Corinto, alguns líderes disseram o seguinte: gente, até porque eram gregos, essa história de que Cristo ressuscitou, não foi assim, ele não ressuscitou não, morreu e acabou. E aí Paulo vem e fala: não, Cefas o viu primeiro, depois os 11, depois 120 discípulos, depois mais de 500 pessoas, e eu o vi como alguém fora do tempo. E essa é uma informação importante, não para nós, mas para aquelas pessoas. Porque alguém de Corinto que ficasse na dúvida, poderia ir até Jerusalém, encontrar Pedro, encontrar um dos apóstolos, um dos 120, e talvez um dos 500, e poder perguntar, não para uma pessoa, mas para várias pessoas: realmente você viu a Cristo? Ele ressuscitou? Você tocou nele? Ele comeu mesmo? Isso é verdade? E a pessoa poderia dizer: sim, é verdade. Então Paulo não está fazendo um blefe, ou então falando assim: olha, eu estou apelando para a fé de vocês. Ele está apelando para uma constatação. Quem quiser pode ir a Jerusalém. Até estou pedindo para vocês levantarem as ofertas lá para os irmãos. Aproveita que você vai em Jerusalém e pergunta para um desses que viram se ele não era de fato um homem que voltou da morte. Então Paulo, no seu argumento, vai além. Ele vai falar como será o nosso corpo redimido, que nós vencemos a morte graças a Jesus Cristo, e por isso agora podemos ser efetivos no trabalho do Senhor por conta dessas coisas. Mas nesse verso 19, ele vai deixar claro algo que é fundamental para nós. Que esperança você tem? Se a sua esperança é só essa vida, gente, só esses problemas, as dificuldades que nós passamos aqui, se você ainda acha que morreu, acabou, não tem mais nada do lado de lá, você está afadado a uma vida que nós chamamos, né, de uma vida fracassada. Porque a vida é muito mais do que isso. Eu sei que os filósofos do século XVIII e XIX envidaram todos os seus esforços para dizer que nós estamos aqui como um mero acaso, ou alguns que chamado aí do deísmo, né? Que Deus até criou todas as coisas, mas depois ele virou as costas, foi embora, que é a história lá do relojoeiro que deu a corda no relógio. Ou você vai para o lado de Immanuel Kant, que vai aparentemente como um cristão falar de Deus, mas de repente você vai ver ele está fugindo de tudo. Ou você já vai em Jean-Paul Sartre, que fala que nós somos, olha a definição que ele deu de ser humano, e é aclamado por muitas pessoas, que nós somos uma náusea. Você já teve náusea? Então, essa é a definição dele de ser humano. O ser humano é uma náusea. É uma náusea. Quer dizer, a gente vive aqui, quer você faça ou não faz diferença nenhuma. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós somos salvos em Cristo Jesus, que Deus tem um propósito para a nossa vida, e nós esperamos um novo céu, uma nova terra onde habita a justiça. Por isso Paulo fala assim para os coríntios: ó, então, você que está aí se relacionando com a prostituta, está errado. Você que está possuindo a mulher do seu pai, está errado. Você que está levando os irmãos na justiça comum, está errado. Você que está aí na igreja falando porque o seu dom é melhor do que o do outro, está errado. Você que está vindo para a ceia e está comendo demais, está ficando embriagado, e você que está chegando atrasado, essa confusão que vocês estão chamando de ceia em Corinto, está errado. Isso que vocês chamam de sabedoria está errado. Vocês precisavam, de fato, amar uns aos outros. E amar de todo o coração a ponto de dizer que vocês estão dispostos a isso. E Paulo então constrói o seu argumento mostrando o que é o Evangelho, para dizer a esses irmãos que a nossa esperança tem que transcender esse mundo. Por isso, irmãos, ainda que hoje eu ficasse ou tetraplégico, a vida continua. De alguma maneira eu tenho que descobrir como o meu propósito nesse mundo Deus ainda quer me usar. Por isso que para nós a vida não acaba por absolutamente nada. Mas muitas vezes a nossa vida tem acabado por conta do nosso pecado, da nossa desobediência, da nossa arrogância, do nosso não ouvir a Deus. Eu ainda tenho muita impressão que a maioria de nós é como o povo de Israel, que está na boca para entrar na terra prometida,
depois de 2 anos de caminhada, mas não entra, porque fala, tem gente grande lá, eu estou com medo, eu não sei o que vai ser, eu quero voltar para o Egito. Depois de tudo que Deus fez, uma grande libertação, todos aqueles sinais, abriu o mar, deu alimento, a pessoa fala assim, não, eu estou com medo, porque são de grande estatura, eu quero voltar a ser escravo. E lembrem-se que o tempo de escravidão foi de 430 anos. Então nós temos que ter muito cuidado. Deus fez a vontade deles. Falou, então vocês não entrarão. Como um gesto de generosidade, não os matou imediatamente. Mas ao longo de 38 anos, toda aquela geração, cerca de 601 mil homens que saíram, sem contar as mulheres acima de 20 anos, morreram naquele deserto. E uma nova geração, aqueles que tinham menos de 20 anos, exceto Josué e Caleb, entraram todos na nova terra ou na terra prometida. E Paulo fala sobre isso no capítulo 10. Não brinquem com Deus. Não sejam idólatras. Não sejam imorais. Não sejam murmuradores. Com Deus não se brinque. E ainda deu um aviso. Aquele que está em pé, que acha que é muito forte, isso e aquilo, veja que não caia. Mas também nos avisou, Deus não nos dá uma tentação que é maior do que nós conseguimos suportar. E essa é uma informação crucial, porque ele fala assim, Deus não nos dá uma tentação sobrenatural. Todas as tentações, ainda que o diabo possa fazer o cerco dele, são tentações naturais, humanas, e que nós, como crentes no Senhor Jesus, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, temos condição de dizer, eu não vou pecar. Eu não vou fazer isso. Depois você lê em casa também o capítulo 10 aí, de 1 Coríntios, e leia de 1 a 13 e você vai ver essa informação. Então a nossa esperança é viva. Agora, qual que é o problema? Nós somos uma geração que não sabe esperar. Para um monte de coisa, espera demais, na minha opinião. Espera demais para casar, espera demais para ter filho, espera demais para tomar uma decisão correta na vida, espera demais para falar, poxa, eu já sou um homem, eu já sou uma mulher, eu tenho que parar com essas coisas de menino, de menina e tomar uma postura diferente. Aí para as outras coisas a gente não toma decisão nenhuma, acha que ficar debaixo aí da asa do pai, da mãe, por mais tempo possível, melhor. Não queremos assumir um compromisso de casamento, um compromisso de ser pai e mãe. E aí tem muita gente falando para a gente que é uma fria, que vai dar errado, que filho é um problema, que filho custa não sei quanto, e você está comprando todas essas ideias aí. E esquece que para nós somos o povo da contracultura. Nós vamos contra a correnteza, porque nós seguimos a orientação do nosso Deus. Terceiro e último imperativo de Paulo para que nós o imitemos como ele imita Cristo é no amor. Veja o que ele diz no capítulo 8, verso 1. Num contexto aí de comer comida sacrificada, se podia ou não, uma confusão em Corinto, Paulo vai orientá-los, mas eu fico apenas com o verso 1 que ele diz assim, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Porque é o seguinte, é para qualquer assunto. Se perguntar assim, crente pode ou não pode fumar? Tem uns que vão achar que pode, outros vão achar que não. Então Paulo falou, todo mundo é conhecedor, aí, é sabedor de tomar a decisão, de falar, não, eu sei porque fulano falou isso, ou porque eu li na Bíblia tal coisa. E aí ele vem e completa, ele fala, sabe de uma coisa? O amor, ele edifica. Mas essa pretensa sabedoria, que ele chama de jactância, ela ensoberbece. Eu conheço poucas vezes igrejas, famílias, pode ser onde eu estou, presbitério, até Supremo Concílio, sínodos, que os problemas de uma igreja, ou de um concílio, ou de um departamento, foram resolvidos assim, peraí gente, nós estamos aqui numa confusão, vai começar uma briga, mas peraí, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso realmente, vamos ver o que Deus diz sobre isso. Nessa hora alguns até falam assim, não, mas agora não é hora de orar, agora nós temos que resolver as coisas. Esse é o nosso grave problema. Nos falta uma submissão leal às Escrituras, e olha que nós somos presbiterianos, todo mundo aqui que é presbiteriano veio aqui na frente, se não veio, alguma coisa estava errada e você não foi recebido. Você faz um juramento aqui diante de Deus, não é nem diante da igreja, depois diante da igreja, que você aceita as Escrituras do Velho e do Novo Testamento como palavra inspirada, fiel de Deus, e a aceita como única,
Não é como uma a mais. Como única regra de fé e prática. E aí quando nós temos problemas, a gente não consegue resolver com as Escrituras. Que aí se você for ler, a pessoa fala, pastor, mas agora você quer ler isso? Quero, hein? É o nosso manual. É a nossa direção. E é justamente isso que Paulo está falando aqui para a igreja de Corinto. Irmãos, às vezes nós não sabemos as coisas básicas da nossa denominação. As coisas básicas de fé. Às vezes nós discutimos assuntos que são simples. Ou nós não somos suficientemente humildes de voltar nos nossos documentos, que são as nossas confissões, e falar, peraí, eu vou tirar a dúvida disso aqui, eu vou ler como que é isso. Peraí, eu vou ler um pouco mais de atenção às Escrituras aqui, e eu vou ver se é isso mesmo. Então, a gente está envolto a tantas discussões, porque esse é o ambiente aí da internet, das mídias sociais, e nós temos perdido aquilo que é o alicerce da nossa fé, que é a leitura das Escrituras, que é o apoio que nós temos das nossas confissões e dos nossos catecismos, e do ensino contínuo da palavra de Deus. E aí, na hora que a gente precisa exercer o amor em relação, quando alguém peca, a gente não sabe como se portar. Quando alguém comete um deslize, nós não sabemos orientar. Quando alguém pergunta para você, pode ou não pode fazer determinada coisa, você não sabe responder. Aí você fala da sua opinião, então cita assim, o pastor fulano de tal. Ou pode ser eu, o reverendo Melquisedeque, falou que é isso. Nós não conseguimos mais ter essa amplitude de uma igreja que conhece as Escrituras. E aí o amor está ficando deficitário, porque amor na Bíblia não é sentimento, é mandamento. Aí eu tenho uma dificuldade muito grande de amar as pessoas. Deus não falou assim, ame aqueles que são, no seu ponto de vista, legais, cheirosos, amáveis, relacionais. Deus falou assim, você tem que amar todas as pessoas. E tem que conseguir exercer e manifestar o amor da maneira correta a qual eu estou colocando para você. Não é à toa que no capítulo 13 ele vai dizer o que é o amor. Ele vai falar que o amor é paciente, o amor é benigno. Vai dar uma série de características do amor que não tem nada a ver com sentimento. Ninguém levanta de manhã e fala, estou me sentindo tão paciente hoje. Não é? Na hora que sua esposa fala que tem que comprar tal coisa, ele fala, meu amor, eu te amo, porque eu sou tão paciente, vamos lá, o que preciso comprar? Não é assim? Não funciona assim, percebe? Não é sentimento. Você pode virar uma fera, mas você tem que ser paciente. E ele termina falando, gente, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E termina dizendo que o amor jamais acaba. E quantos casamentos hoje de crentes estão acabando porque um chega e fala assim, né, para o outro, o amor acabou. Aí vem procurar o pastor, pastor, o amor acabou. Acabou como? Se não é sentimento. Sentimento pode fazer parte, mas não é sentimento. É uma decisão. E é uma decisão, salvo se você foi ameaçado aí com um revólver, você que tomou a decisão de casar. Tá? E foi escolhido e escolhida, e nós precisamos rever essas coisas à luz das Escrituras. Então Paulo é um exemplo de amor. Amor abnegado, porque quando falamos de amor nas Escrituras, estamos falando de um amor chamado de ágape, sacrificial. E Paulo se sacrificou pelo Evangelho, pelas igrejas. Não para conseguir algum mérito, mas porque essa é a vontade do nosso Deus. Aí eu entendo meu pastor, entendo o apóstolo Paulo, que eu falei no início, e eu entendo hoje por que os pastores como eu, como cada um, sofrem, porque a gente lamenta que o irmão deixe de ler a Bíblia, de orar. A gente lamenta que as pessoas não sejam mais incisivas em buscar a Deus, em mudar de vida, em tomar decisões à luz daquilo que a Escritura ensina. Mas nós não temos poder de obrigar ninguém, nem os nossos filhos. O que a gente pode fazer é orar, porque isso vem de um despertamento do Espírito. Mas aí é um aviso meu aqui na conclusão. Não resista ao Espírito Santo de Deus. Lembre-se, o Espírito Santo de Deus não é possessão demoníaca, que entra, faz com o corpo, a mente da pessoa o que quer. Ele é aquela voz suave que fala, esse é o caminho. Ele não obriga ninguém. E por não obrigar, é por isso mesmo que nós temos essa capacidade de resisti-lo, de apagá-lo, de não ouvi-lo. Mas todo aquele que resistiu, que não ouviu, que apagou o Espírito, pagou caro. Pagou caro. Porque aí a gente fala assim, você acha que é igual fogo, mas é diferente, né? Não brinque, né, com o pecado. Porque quem peca não acaba se queimando. Quem peca acaba morrendo.
porque o salário do pecado é a morte. Muitas vezes, ainda como um crente, não estou dizendo que você perde a salvação, mas Deus vai te tirar daqui, porque muitas vezes você está atrapalhando a obra dele. E é isso que ele fez com muitos reis, com muitos homens e mulheres. E talvez o exemplo mais chocante para nós seja o de Ananias e Safira, que não estavam fraudando no dízimo, mas mentiram ao Espírito Santo de Deus. Ninguém pediu a oferta da casa que eles venderam, mas eles ousaram e tiveram a pecha de mentir contra o Espírito. Morreu o marido e depois de 3 horas entrou a mulher, reafirmou a mentira e morreu também. Se isso não cria temor em nós, então pelo menos a gente deveria lembrar de Nadab e Abiú, que entraram com fogo estranho na presença de Deus e foram consumidos pelo fogo. Alguns acham que isso não acontece mais, acontece bem menos, é verdade, porque o juízo de Deus nos nossos dias é mitigado aguardando aquele último dia. Mas nós não deveríamos brincar com Deus. A nossa vida é uma vida que precisa ser vivida na presença dele. E é por isso que Paulo fala, e eu concluo aqui, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, na fé, na esperança e no amor. Esse alicerce vai nos segurar, independente das crises, das dificuldades que nós passarmos. E nós viveremos de acordo com a vontade do nosso Deus, como forasteiros e peregrinos que somos, e honraremos o seu nome em todo o tempo. Fiquemos em pé, nós vamos orar e vamos encerrar o nosso culto nessa manhã. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, temos a plena convicção que por nós mesmos não temos a mínima condição de viver para a honra e glória do Teu nome, mas queremos agradecer porque temos sido ajudados pelo Teu Santo Espírito e temos vivido de acordo com a Tua vontade. Que o Senhor molde o nosso coração, que o Senhor encha a nossa vida de fé, de esperança e de amor, e que nós possamos vivenciar isso a cada dia, nas horas fáceis e difíceis. Há irmãos e irmãs enfrentando muitas lutas e dificuldades, independente de quais são elas, que possam ser ajudados pelo Senhor. Mas que cada um de nós nos lembremos diariamente de nos revestirmos da armadura do Senhor e de sermos homens e mulheres cheios do Teu Espírito, chamados para ensinar os outros a viver e a ser como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa-nos, usa-nos para a Tua glória. É o que nós pedimos, no nome santo de Jesus. Amém.